Daniel, eu queria voltar no tema que a Luanda trouxe, falando sobre embranquecimento do axé, que é inclusive um capítulo inteiro no livro do Luciano Matos sobre o Canto da Cidade, que é um livro muito interessante, inclusive. E ali tem depoimento de várias pessoas, inclusive seu, falando que em algum momento o axé se distanciou do discurso e da estética dos blocos afro e foi ficando, enfim, mais longe, perdeu o discurso, né? Ficou o ritmo, perdeu o discurso, se eu não me engano, a sua aspa é exatamente essa. E o Letieres Leite, ele inclusive fala disso também, que foi um processo patrocinado que tem a ver com interesses econômicos e tudo mais. Paralelamente, a gente vê o pagode, que era aquilo que a gente estava falando, que você estava falando, que influencia inclusive fora do Brasil, como se fosse num lugar paralelo, assim, do que é o axé do trio. Também, né? Também. Mas você não acha que rolou isso, que o axé se distanciou dessa, vamos dizer assim, dessa matriz preta, periférica? Lucas, o que é o axé? Qual é a sua percepção? A Ademir, aqui, o Sérgio, que são da área de música. Assim, quais são o que é que compõe o axé? O que é que vocês compreendem como axé? Só para eu poder tentar desenvolver essa resposta. Nesse momento específico, eu estou falando mais É porque você fala do axé dos blocos afro. Só que o axé, o que acontece é o seguinte, o axé é um gênero, vamos dizer, junte Caetano, Gil, Milton. Milton é completamente diferente de Gil. Gil tem vertentes e ritmos, Milton é outra coisa. É outro ritmo, outra melodia, outra harmonia, outro tudo. Beto Guedes, então imagine que o axé tem essas características. Os artistas são diferentes. Eles trazem contribuições diferentes, influências diferentes. Para quem vê de fora, acha que é parecido, mas não é. Tudo bem, a gente tem alguns ritmos que são matrizes. Começou com frevo, galope, eu posso enumerar aqui. Né? Mas o axé não é só a música do samba reggae. Nunca foi. A música dos blocos afro, inclusive, ela surge mais fortemente a partir de 1987. Eu que só virei artista de carnaval e, consequentemente, fui precursora de um gênero novo no Brasil por conta do surgimento dessa nova síntese de samba. Margarete, talvez, também, que desenvolveu em cima disso, porque a gente é mais MPB, a gente pegou mais isso. Mas o chiclete é basicamente galope. O Asa de Águia Já vinha antes, o chiclete. O Asa de Águia é um pouco pagode com rock, tem influência do Supertramp. Eles adoram bem, aquelas coisas, meio, né? Cada banda ali, aí o Cheiro de Amor, no começo, com Márcia Freire, eu vou aqui falar de cada um. Sim. Pegou essa coisa, porque era a época, e eles eram bandas de bloco que faziam o que estava na moda. E ela é uma cantora que fez um repertório maravilhoso nesse sentido, Márcia Short. Quer dizer, é da minha geração, dessa época, quem gosta, quem ficou, quem quis manter isso. Depois, se você vir, depois de nós, praticamente ninguém manteve isso. Justamente disso que Hoje eu em tô dia, falando. os percussionistas não sabem nem tocar mais as coisas dos blocos. Por quê? Porque já era uma música específica que interessava um grupo específico de pessoas. Né? Então, a gente divulgar, falar dos blocos, e o Olodum fez um sucesso gigantesco, que é extraordinário, Michael Jackson, Paul Simon, não sei o quê, não sei o quê. Então, essa internacionalização e tudo, a valorização do que se fez ali, junto com o Canto da Cidade e junto com o trabalho de Margarete, uma coisa que aconteceu naquele momento. Agora, o nosso trabalho... Então, assim, a vertente da gente é essa. Minha, Brau, Margarete, Márcia Short, talvez Márcia Freire, alguns. Eu vou esquecer de alguns aqui, porque são muitos. Tatal do Araqueto, que tem uma linguagem com o Araqueto, porque também cada bloco tem uma característica, como as escolas de samba, cada um tem um jeito de tocar, cada um tem uma característica. Mas é isso. E os outros foram fazendo outras coisas. Se você pensar, cada artista fez outras coisas. Os artistas que vieram depois, vieram 10 anos depois de mim, 12 anos depois de mim, né, de Margarete, de Brau. Nós somos uma geração, os outros são uma geração que veio desde... O axé faz sucesso no Brasil fortemente a partir dos anos 2000, não é? Comigo. Passa a existir como gênero, nos anos 90 todo, depois, se você for pensar, foi 2000 quanto? 2001, 2002, 2003, que surgiram os outros artistas jovens. A própria Ivete, quando eu já estava... Anos 90 ainda, Ivete, a Timbalada, todos esses Não, mas anos Ivete 90. começa na banda Eva no final dos anos 90. Porque vocês já estavam olhando para o que a gente estava fazendo e depois ela se tornou uma artista enorme.
Mas ela começa, o primeiro disco dela, quando foi? No final dos anos 90. Não, mas o primeiro disco dela, vocês não conheciam ela? O solo deve ser fim dos 90. Mas vocês não conheciam ela no primeiro disco, e o segundo disco, quando conheceram, já era final dos anos 90, começo dos... Até ela se tornar uma artista tão conhecida no Brasil, foi anos 2000.